Obrigada, Sra. Presidente, Sras. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores e Srs. Deputados. Começando pela taxa municipal de proteção civil de Lisboa, o Tribunal Constitucional deliberou que esta taxa é inconstitucional, decisão que os verdes saúdam. Obviamente, agora a Câmara Municipal de Lisboa terá de atuar em conformidade com esta decisão. Esta taxa começou a ser cobrada em 2015 e, desde o início da sua discussão, alertámos para a possibilidade de estarmos perante uma taxa inconstitucional. O Executivo ignorou e avançou com a sua aplicação. Da nossa parte, sempre nos opusemos e votámos contra. Não fazia qualquer sentido cobrar esta taxa, que não era um serviço fornecido aos munícipes, é uma obrigação da Câmara Municipal. A proteção civil é uma das funções gerais do Estado, não devendo, por isso, ser financiada por taxas pagas pelos munícipes. Por tudo isto e por ser desproporcional e desadequada, deveria ter sido revogada. E há apenas 5 dias houve essa possibilidade, com a proposta apresentada pelo Partido Comunista Português em reunião de Câmara, mas que foi chumbada com os votos contra do PS, a abstenção do Bloco de Esquerda e o voto de qualidade do Presidente da Câmara Municipal. Portanto, se até agora a taxa não tinha sido revogada, foi por pura falta de vontade política. Passando agora à análise da informação escrita do Sr. Presidente, há um conjunto de assuntos que os verdes consideram necessário abordar. Apesar de encontrarmos nesta informação escrita 3 breves referências ao problema dos solos contaminados, nada é dito relativamente à Comissão Técnica de Monitorização de Obras em Solos Contaminados, da qual a Câmara Municipal de Lisboa faz parte e que foi constituída em fevereiro, portanto, há 10 meses, para acompanhar as obras do Hospital da CUF descobertas e outros casos semelhantes. Entretanto, foi iniciada mais uma obra para a construção de um edifício destinado à habitação e comércio em frente ao terreno da CUF e os verdes consideram que é fundamental evitar qualquer situação que coloque em risco o ambiente e a saúde das populações, sendo necessário garantir que todos os procedimentos foram e estão a ser rigorosamente cumpridos. Assim, gostaríamos de ser esclarecidos sobre as medidas que foram definidas por esta Comissão Técnica e que acompanhamento está a ser feito pela autarquia em relação à nova obra no Parque das Nações, de forma a evitar os problemas registados a quando do início das escavações para a construção do Parque de Estacionamento Subterrâneo da CUF. É igualmente importante sabermos se antes do início destas novas obras foram realizadas análises aos solos e qual foi o seu resultado. Os verdes recordam que no anterior mandato trouxeram várias vezes este assunto a este plenário e foram aprovadas várias medidas propostas pelos verdes, como a elaboração de uma listagem das obras que estão a decorrer, com risco de conterem solos contaminados, a divulgação dessa lista, assim como dos documentos relativos às medidas adotadas em caso de contaminação de solos e a apresentação do caderno de encargos dos concursos lançados e a lançar, para as obras municipais em solos suscetíveis de se encontrarem contaminados. Sr. Presidente e Srs. Vereadores, a informação que nos tem chegado e aos munícipes é pouca ou nenhuma, pelo que relembramos a necessidade de toda a documentação ser enviada a esta Assembleia com maior urgência. Na área da cultura, soube-se há 2 dias, pela comunicação social, que a Câmara estaria a repensar a rede de teatros municipais e que era a intenção do Executivo entregar a gestão do Teatro Maria Matos a privados, tal como sucedeu com o Capitólio depois de ter sido reabilitado com fundos públicos. Ou seja, mais uma vez estamos perante a externalização e a privatização de serviços que são competência da Câmara. Para os verdes, estamos perante exemplos demonstrativos de uma concepção para a área da cultura com a qual é preciso romper, o que passa pela reversão do esvaziamento do pelouro da cultura que se tem registado nos últimos anos. O PEV opõe-se a esta posição por parte da Câmara, que nem sequer foi alvo de discussão. Estará, por exemplo, o Executivo em condições de informar este plenário sobre qual a opinião dos agentes culturais, dos trabalhadores e da população? Foram, em momento algum, ouvidos para definir a política cultural? Mais uma vez, o PS apresenta-se como um evidente favorecedor do interesse público, orientação que os verdes rejeitam
e que é o caminho errado. Relativamente ao projeto Refeições Saudáveis, que tem como objetivo melhorar os estilos de vida e o consumo alimentar das crianças e das suas famílias, chegou-nos a informação, a denúncia de que teria sido extinto na Escola Básica Santa Clara, a antiga escola do Convento do Desagravo, que foi pioneira neste projeto. Gostaríamos, portanto, que a Câmara nos esclarecesse sobre o motivo para esta decisão, tendo em conta a importância deste projeto e que a ideia seria alargá-lo a todas as escolas do município, tal como foi afirmado pela então Sra. Vereadora da Educação em junho de 2016. A este propósito, o agrupamento de escolas informou os encarregados de educação do seguinte: o agrupamento de escolas Gil Vicente só soube desta alteração perto do início do ano letivo e contava que o projeto tivesse continuidade este ano letivo. Quem decidiu a extinção do projeto foi a Câmara Municipal de Lisboa. Ora, esta situação parece-nos lamentável e sobre isto, na informação escrita, nem uma vírgula. Como se não bastasse, as refeições deixaram de ser confeccionadas no local por meios próprios para passar a ser contratada uma empresa para esse efeito, quando ainda no dia 21 de novembro, esta Assembleia aprovou uma recomendação para estudar a possibilidade de reverter o fornecimento de refeições escolares por empresas privadas, privilegiando a confecção no local. Sobre o arquivo municipal, recordamos que este arquivo, que integra alguns dos mais importantes e antigos documentos da história da cidade e que parte do acervo está em garagens sujeito a umidade e infiltrações, correndo-se o risco de perder para sempre parte deste património. Nos últimos meses tem-se trabalhado na recuperação das instalações do Alto da Eira, com o propósito de reinstalar o arquivo municipal. Convém relembrar que o arquivo já ali esteve alojado, mas estas instalações foram abandonadas por serem provisórias e precárias e acabaram por ser fechadas depois do Instituto Ricardo Jorge as ter considerado impróprias em termos ambientais e de saúde pública. A informação que encontramos neste relatório refere-se à requalificação das torres do Alto da Eira através de várias empreitadas, mas sem especificar o que foi ou vai ser feito. Por isso mesmo, gostaríamos de saber em que ponto de situação se encontra este processo, qual a calendarização prevista e em que condições estão estas instalações para receber o arquivo municipal e os seus trabalhadores. Gostaríamos também de saber que medidas estão a ser implementadas no sentido de recuperar e manter o acervo do arquivo municipal. Para terminar, sobre a Carris, e numa altura em que passou o ano da sua transferência para a autarquia, seria fundamental que o Executivo explicasse por que razão as queixas dos utentes são diárias. E não são apenas os verdes que o dizem. No dia 21 de novembro, saiu uma notícia no Jornal Público com o seguinte título: eles querem mudar tudo e não conseguem mudar nada. De facto, os utentes chegam mesmo a dizer que ouviram anúncios acerca das medidas que iam ser tomadas, mas não sentem qualquer melhoria no serviço. Aliás, é quase unânime a opinião de que nada parece ter melhorado e basta ser utilizador dos transportes para perceber isso. O sistema está na mesma, os tempos de espera são longos e grande parte dos painéis informativos não funcionam. Portanto, mais do que os habituais anúncios quando a ser repetidos há mais de um ano, e relembro que o Sr. Presidente da Câmara, nessa altura, garantiu que haveria melhorias já no primeiro semestre de 2017, os verdes gostariam de ouvir o Executivo sobre a razão pela qual, contrariamente a tudo o que foi dito e prometido, estamos no final do ano e as queixas em relação à Carris são permanentes. Para os utentes, promessas vãs mantendo esta situação é insuportável. Obrigada.